Olá! Já aconteceu com alguém de se ver preso num ciclo de pensamentos negativos? Sabe, aquela imagem mental que simplesmente aparece, fica se repetindo e acaba sabotando o humor, a confiança, o dia inteiro? Se isso soa familiar, essa análise é para quem passa por isso. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta muito prática da programação neurolinguística, a famosa PNL. A PNL é basicamente uma abordagem que estuda como a nossa linguagem e os nossos padrões de pensamento afetam o nosso comportamento. E o que a gente vai descobrir aqui é como usar uma das técnicas dela para de fato assumir o controle da nossa mente e literalmente desligar aqueles pensamentos que insistem em voltar. Vamos começar com uma pergunta que talvez seja até familiar demais. Já bateu aquela sensação de não estar no controle dos próprios pensamentos? É quase como ter um inquilino chato na cabeça que resolve tocar a mesma música triste sem parar. Pode ser uma preocupação com o futuro, um erro do passado, um medo que nem faz sentido. Não importa o quanto se tente distrair, ele volta e volta, ditando como a gente se sente. É uma experiência bem frustrante, que faz a gente se sentir meio impotente, né? Mas e se existisse um jeito de virar esse jogo? E se fosse possível se tornar um maestro da própria orquestra mental? E aqui está o ponto central, a grande virada de chave. A mesmíssima ferramenta que nos aprisiona é também a chave para a nossa liberdade, a nossa imaginação. É só parar para pensar, nossa mente é uma roteirista que não para nunca, capaz de criar os piores cenários possíveis com uma riqueza de detalhes que impressiona. É a imaginação que fica alimentando a ansiedade sobre o que pode acontecer. A ótima notícia é que, justamente por ser uma ferramenta nossa, uma habilidade que a gente já tem, podemos aprender a usá-la de propósito. Não é sobre suprimir a imaginação, mas sim sobre direcioná-la. É treinar nossa mente para trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Para a gente entender como isso funciona na vida real, nada melhor do que uma história. Esse caso foi contado por um dos criadores da PNL. É sobre uma aluna que enfrentava um padrão bem destrutivo que simplesmente acabava com todos os relacionamentos dela. O problema era o ciúme, mas não um ciúme baseado em fatos, e sim num que vinha de uma fonte interna e muito poderosa. O padrão dela era dolorosamente previsível. O ciclo começava sempre do melhor jeito possível. Passo 1. Ela conhecia alguém, o encontro era maravilhoso, os sentimentos apareciam e pronto, ela se apaixonava. Mas aí, a armadilha se montava. Passo 2. Era só ela ficar sozinha que a mente dela começava a trabalhar. E a sua imaginação, super poderosa e sem nenhum controle, criava um verdadeiro filme na cabeça dela. Com roteiro, cenas, diálogos, um filme onde um namorado a atraía. Isso, claro, levava direto para o passo 3. O conflito. Era inevitável. E a conclusão trágica? Passo 4. O relacionamento terminava. Destruído por algo que só existiu dentro da cabeça dela. O mais incrível, e até assustador, desse processo todo, é a intensidade da experiência. Aquele filme mental que ela criava era tão vivo, sabe, tão cheio de detalhes, que o cérebro dela simplesmente não conseguia mais diferenciar o que era real do que era imaginado. Para ele, a traição estava acontecendo naquele exato momento. A emoção era 100% genuína. O ciúme, a raiva, a dor, tudo era real para ela. E nesse estado emocional completamente alterado, ela pegava o telefone, começava uma briga baseada numa ficção e o resultado era sempre o mesmo, o fim. Essa história é um caso extremo, claro, mas ela ilustra com perfeição um princípio fundamental da nossa psicologia. O problema de verdade raramente é o que acontece do lado de fora. O namorado, a apresentação no trabalho, o avião. O problema é a nossa reação interna a isso. Então agora, vamos um pouco mais fundo para identificar a raiz de tudo. A sementinha que dá origem não só ao ciúme, mas ao monte de medos e ansiedades que a gente sente. Vamos parar um segundinho para pensar nisso. Quando alguém sente medo de uma entrevista de emprego, o que exatamente dispara essa sensação? A entrevista ainda nem aconteceu. Quando se sente ansiedade por uma conta para pagar, o que é que gera aquele aperto no peito? O dinheiro ainda está lá na conta. E no caso da aluna, com os ciúmes, o que dava início àquela espiral de emoções? A resposta para tudo isso é surpreendentemente simples e direta. O gatilho é uma imagem mental. Muitas vezes é um processo tão rápido, tão automático, que a gente nem percebe. É uma foto, ou, mais comum ainda, um filminho que a gente projeta na nossa tela mental. Pode ser a lembrança de um fracasso do passado ou uma projeção de um desastre no futuro. A pessoa com medo de falar em público não tem medo do palco em si, nem das pessoas. Ela tem medo da imagem mental que ela mesma cria, dela gaguejando, esquecendo o que ia falar, vendo as pessoas desaprovando e sentindo a humilhação. É essa imagem que dispara toda a resposta física do medo no corpo. E essa citação resume tudo de forma perfeita. A semente de tudo isso é uma imagem na sua cabeça. A origem de muitos dos nossos estados emocionais negativos não está no mundo lá fora, mas na representação interna que a gente faz dele.
A semente é essa imagem, é o ponto de partida. Se a gente conseguir aprender a lidar com essa semente, a podar antes que ela comece a crescer, a gente pode impedir que a planta inteira do medo, da ansiedade ou do ciúme cresça e tome conta do nosso jardim mental. Então, peraí. Se o problema nasce na imaginação, a solução tem que vir do mesmo lugar, certo? É por isso que tentar usar a lógica pura muitas vezes não funciona. Tentar se convencer com argumentos racionais, tipo, não tem motivo para ter medo, é como tentar apagar um incêndio imaginário com água de verdade. Simplesmente não funciona, porque são duas coisas operando em dimensões diferentes. A gente precisa combater fogo com fogo. A gente precisa usar a mesma ferramenta criativa que gera o problema para agora, de forma consciente, criar a solução. Essa frase é genial. É do Richard Bandler, um dos criadores da PNL, e é a base da técnica que a gente vai ver. Para problemas imaginários, precisamos de soluções imaginárias. A lógica é simples, mas é muito poderosa. Em vez de ficar lutando contra a própria mente, num cabo de guerra que a gente raramente vence, vamos usar as regras do jogo dela para vencer. E a técnica, como vamos ver, é surpreendentemente física e interativa, mesmo acontecendo inteirinha dentro da nossa cabeça. Para visualizar essa técnica, a melhor analogia que existe é aquela cena super famosa do filme Minority Report. Nela, o personagem do Tom Cruise fica manipulando telas holográficas no ar, só com as mãos. Ele pega uma informação, arrasta para o lado, aumenta, diminui e joga fora. A ideia aqui é fazer a mesmíssima coisa, só que com as imagens que surgem dentro da nossa cabeça. É preciso começar a tratá-las como se fossem objetos, coisas que a gente pode manipular. Então vamos lá, o passo a passo. Primeiro, e esse é o passo mais importante de todos, note a imagem. No momento em que aquele sentimento ruim começar a aparecer, pare um segundo e se pergunte: qual imagem, qual filme está passando na minha cabeça agora? Apenas perceba. Passo 2. Com a imaginação, estenda a mão e literalmente agarre essa imagem. Tente sentir a textura, o peso dela. Passo 3. Puxe com força para fora da mente, traga ela para o espaço físico bem na sua frente. E o passo 4, a parte mais libertadora. Destrua essa imagem, rasgue em 1000 pedaços, quebre como se fosse um vidro, jogue fogo, dissolva em ácido, delete como um arquivo de computador. Faça o que for mais catártico, mais satisfatório. Agora, um ponto muito importante para a gente não se frustrar, isso não é uma cura mágica, de uma vez só. É uma prática de higiene mental. Pense como se fosse escovar os dentes. Ninguém escova os dentes uma única vez na vida e espera que eles fiquem limpos para sempre, né? É um hábito. Com as imagens mentais, a lógica é a mesma. Apareceu uma imagem ruim, ela é removida. Se ela voltar 5 minutos depois, ótimo, é mais uma chance de praticar e fortalecer o novo hábito. A imagem é removida de novo e de novo. A cada repetição, o antigo caminho neural vai enfraquecendo e o novo, o de estar no controle, vai se fortalecendo. O mais legal dessa abordagem é a mudança de postura que ela causa na gente. Ela nos tira de uma posição passiva, de vítima dos próprios pensamentos, e nos coloca numa posição ativa, de agente da nossa própria mente. Não é mais preciso ficar esperando o sentimento ruim passar. É possível agir direto na causa, no gatilho, e desarmar o problema no exato momento em que ele aparece. É a diferença entre ser a folha que o vento leva e ser o próprio vento. Então, para a gente fechar e resumir os pontos principais que vimos aqui. Primeiro, lembre-se sempre de procurar a semente. Muitos sentimentos ruins são só o sintoma, a causa é uma imagem. Segundo, e isso é muito libertador, se uma imagem não serve para nada, não ajuda a pessoa a ser quem ela quer ser, não existe nenhuma obrigação de manter isso na mente. Terceiro, remover essas imagens não é um dom especial, é uma habilidade que qualquer um pode aprender e praticar. E por último, é importante encarar isso como uma prática contínua, uma forma de higiene para manter a mente limpa e saudável. E isso nos leva de volta à nossa primeira pergunta, lá do começo, mas agora com uma visão totalmente diferente. Depois de entender que as imagens mentais são o gatilho e que existe uma técnica concreta, prática, para se livrar delas, a pergunta muda de tom. Não é mais uma dúvida, será que dá para ter controle? Mas sim, uma afirmação de um poder que se descobriu. Quem está no controle agora? E essa é a conclusão final, o ponto mais importante de todos. Não são as circunstâncias lá fora, não são as outras pessoas, nem um processo misterioso e incontrolável que dita como alguém se sente. A pessoa que decide quais imagens mentais tem permissão para ficar e quais devem ser jogadas fora é quem está no comando. A prática constante leva à maestria. E a cada vez que uma imagem inútil é removida, esse músculo do controle fica mais forte. E o nosso próprio espaço mental é reconquistado, pedacinho por pedacinho. O controle está em nossas mãos.